Acorda pra vida, que o tempo não espera. O sonho é agora, não deixa pra depois. O mundo é um mapa e você é a quimera. A estrada começa onde pisa seus pés. Olha o espelho, ele grita coragem. Dentro de você há uma mensagem. Bússola do amanhã. Você sabe pra onde ir. Marco mental que te guia. É só decidir. É só decidir. O Taekwondo foi trazido para o Brasil em 1970 pelo mestre Samin Cho. Com mais de 4 décadas dedicado ao Taekwondo, o grão-mestre Maninho é um dos mais conhecidos em todo o território nacional. Quandiani, é uma honra e uma satisfação tê-lo aqui no podcast Marco Mental. Marco, a honra é minha. Eu fico muito feliz de estar aqui para poder falar um pouco da trajetória da nossa academia aqui na região, da minha história aqui na região. E eu só tenho que agradecer esse convite e dar essa oportunidade para a gente, para poder deixar bem claro como que a nossa história é diferente. Que bom, Saboni. Mestre, conta pra gente como é que foi a sua chegada aqui em Mogi das Cruzes. Na verdade foi no começo dos anos 80, em 81, um pouquinho antes. Eu já dava aula desde 1978, com 15 anos, em São Caetano do Sul, onde eu praticava. Eu sou da cidade de São Bernardo e praticava o Taekwondo em São Caetano. E eu já ministrava aulas lá desde os meus 15 anos, um pouco antes de chegar na faixa preta. E aí surgiu o convite para poder abrir uma academia para mim. Eu não tinha condições financeiras, apareceu pessoas que queriam me ajudar e ser um sócio meu em uma academia. Na época, só quem dava aulas no Brasil eram os mestres coreanos. E eu e poucos brasileiros que estavam se formando, começamos a montar as primeiras academias de brasileiros. E aí, depois de muito procurar em São Paulo e tudo mais, várias cidades de São Paulo, acabamos vindo para Suzano para montar a primeira academia. Como eu disse, eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos, e eu já comecei a pensar, a viagem de São Bernardo para cá, na época, pela Samavisa, era muito longa. E no caminho eu comecei a pensar já, nossa, acho que vou ter que dormir nesse lugar aí, porque como é que eu vou dar aula e voltar todo dia? Comecei a ficar preocupado, porque eu nunca tinha dormido fora de casa e tal. E aí, quando passamos por Suzano é uma cidadezinha pouco desenvolvida e tal. E aí eu fiquei assustado, falei, não, aqui não. Já estamos no ônibus, e a passagem vai até esse tal de Mogi das Cruzes, vamos até esse tal de Mogi das Cruzes. E aí o ônibus passou, na época, pela Deodato, ali em frente ao Hotel Binder, era o caminho dele ainda, e eu falei, pô, aqui é melhor. Aí descemos aqui, no mesmo dia conseguimos alugar um salão ali no centro de Mogi, na Barão de Jaceguai, em cima do lado da Rádio Metropolitana na época. Quandiani, é isso aí. A primeira academia, ninguém esquece. De que ano estamos falando? 1981, na Barão de Jaceguai, em cima da Compel. Até hoje tem o prédio lá assim, no terceiro andar. Eu morei ali dentro daquele vestiário feminino, uns 7, 8 anos, no chão ali. Me lembro bem. Muito bem. Marcos, você me ajudou bastante no começo. O Marcos foi um dos meus primeiros alunos. Foi uma época muito boa, né, Saboni? O carpete, forração de carpete, naquela época. Saboni, conta, como era a relação com os mestres coreanos nessa época? Distante, né? Tinha, assim, realmente era em um outro patamar. Éramos os professores brasileiros e os mestres coreanos. Mestres esses de total respeito, que tinham sido enviados para o Brasil e para o mundo para divulgar a modalidade. Mas era difícil, porque poucos deles falavam português bem. Falavam muito mal o português, na verdade. Então, a maioria dos nossos ensinamentos não era muito explicativos, era mais assim, olha, desse jeito. Ele mostrava a técnica e a gente copiava. Isso com 18 anos? Nessa época eu já tinha 18 anos, mas eu já pratico o Taekwondo desde os meus 10 anos, há 52 anos.
Caramba, desde os 10 anos. Sim. Então, conta, como é que você conheceu o Taekwondo e por que despertou essa vontade? Na verdade, eu nem sabia o que eu estava fazendo chamava Taekwondo. Eu achava que era um judô, karatê, era o que mais divulgado na época. E aí um amigo me falou, eles começaram a dar aula perto da minha casa, um mestre coreano começou a dar aula perto da minha casa, numa sede do bairro lá, e eu comecei a praticar lá, e depois fui pra academia. Aí que eu fui entender que o que eu estava fazendo não era karatê, não era judô, era esse tal de Taekwondo. Que quer dizer? O caminho dos pés e das mãos. Para quem não conhece, Taekwondo é o caminho dos pés e das mãos. E nessa época, Kwanjani, como era feito o marketing? Como era a cidade de Mogi nessa época? Bom, vamos lembrar assim, que eu tinha 18 anos, 52 quilos, brasileiro, e vim dar aulas de uma modalidade que ninguém conhecia, numa cidade típica de japoneses. Então, eu tinha uma dificuldade de explicar para as pessoas que não era um karatê, que era taekwondo, que taekwondo não era uma arte japonesa, era de origem coreana, e isso tive que derrubar várias barreiras e buscar vários artifícios para poder diferenciar isso. Então, o marketing na época, que eu tinha em mãos, era fazer um panfletinho com algumas poucas fotos que tinha da modalidade, recortar de revistas a palavra taekwondo, porque você não conseguia achar em lugar nenhum, montar isso numa folha de sulfite, tirar xerox e colocar em alguns postes e barzinhos aqui do centro de Mogi. Quais eram os desafios, Sabani? Todos possíveis. Morar dentro da academia, com 18 anos, só aos finais de semana, depois da aula a semana inteira, depois da última aula no domingo, das 10h30 ao meio-dia, que era pegar um trem daqui de Mogi até a Luz, outro trem da Luz até São Caetano, aí um ônibus de São Caetano até São Bernardo, para deixar as minhas roupas lá, para minha mãe lavar, pegar outras roupas e voltar tudo de novo na segunda-feira cedinho. E a divulgação, né, da modalidade, eu tinha que fazer várias apresentações, várias demonstrações o tempo todo, provar o tempo todo que era uma modalidade de luta que estava sendo ensinada por um brasileiro. Aula de segunda a domingo? Segunda a domingo. Começava às 6 da manhã e todos os horários possíveis. Bem, qual a importância das artes marciais para a mente? Nossa, esse dia até eu estava falando com alguns pais de alunos sobre isso. Lógico, como todo esporte, para o físico é ótimo. Como todos os esportes, para a mente também é muito bom. Mas as artes marciais, não só o taekwondo, vamos falar também do karatê, do judô e todas as outras bem ensinadas, te deixa assim, você se transforma numa outra pessoa. Você aprende a se controlar, você aprende a controlar suas emoções, você ganha uma autoconfiança maior por causa de vários desafios que é colocado no seu caminho durante esse aprendizado. E no meu caso em específico, na minha academia, o que eu quero é que o aluno entre lá e saia leve, tranquilo. Não tem uma pressão de estar lutando realmente ou coisa do tipo. Ele tem que se sentir em casa e numa família. Isso é muito bom. E quais ensinamentos e lições o Taekwondo proporciona aos seus praticantes? Vários. Superação é um grande ensinamento. A criança ou o adulto aprende a se superar e também a conquistar. Então, o tempo todo eu forço com que eles tenham foco, a criança ou o adulto, principalmente a criança, e aprender a conquistar sem facilidades. Ele aprende a conquistar uma faixa amarela verde, e isso ele leva de lição para a vida dele, sabendo que com esforço e dedicação ele conquista o que ele desejar. Eu acho que isso é muito importante, não é, Saboni? Principalmente para essa geração de hoje. Eles entenderem que com sacrifício, com esforço, eles podem conquistar. Sim, é o que eu falo o tempo todo, assim, não estou aqui para judiar deles ou para ser o cara mal. Eu quero que eles saibam que lá fora não vai ter a babá te ajudando, não vai ter o pai, a mãe tipo, dando o suporte o tempo todo. Você tem que aprender a se virar sozinho mesmo, desde pequeno, porque a natureza é assim. E conta pra gente, Kwanjani, o que o Taekwondo fez com a cabeça do mestre Maninho? Primeiro me deixou carequinha, né? Eu era cabeludinho e acabou me desgastando. Mas
por muitos anos de treino e tal, teve uma época que eu virei mestre de taekwondo. Eu achava até uma palavra pesada, falei assim, que não tem nada a ver. Eu sou o mesmo maninho que dava aula lá em São Caetano, que gostava de lutar, chutar. Mas com o tempo eu fui entendendo que realmente eu virei um líder e isso é importante, que eu virei um exemplo. E aí fez com que eu me vigiasse cada vez mais para ser um bom exemplo para os meus alunos e para a minha família. E eu vejo muitos meus alunos como minha família. Sim, é uma grande família, né, Sabonis? Põe família nisso. Bom, já passamos pela primeira academia, né? Em cima da Compel, chão de forração de carpete, ou seja, o carpete já tinha acabado, ficava só a forração. Como ficava mesmo Na verdade, não era bem um carpete, era um carpete de sisal, de corda trançada. Então, os primeiros alunos, são épocas diferentes, momentos diferentes, treinos diferentes. Então, os primeiros alunos, para treinar naquele carpete, já tinha que estar meio que acostumado a pisar pelo menos descalço no chão, porque senão era bolha na certa. E foi bem bacana, né? Foi, muito legal. Bom, vamos para a segunda academia. Onde era? Bom, houve vários momentos da nossa academia aqui na região. Então teve um momento que precisamos mudar da Barão de Jaceguai para em frente ao MC, ao lado do antigo Amarelinho. Tinha uma casa de shows ali do lado e nesse momento eu tive que mudar para lá e foi difícil, porque tive que reformar, quebrar tudo e sempre eu mesmo que faço as coisas, vou lá e quebro com a ajuda dos alunos. E foi mais um momento de aprendizado. Foi um momento onde me casei e as coisas começaram a acontecer. Foi lá que eu me formei. Olha lá, na Amarelinho, você foi em cima do Amarelinho. Depois foi para Barão de novo. Isso, Foi muito bom ali. Você vê, tudo momentos. Para subir ali, era no primeiro andar, acho, tinha uma escada de caracol sem corrimão. Já tinha que ter coragem para subir. Para quem não é dessa época, o Amarelinho foi por muito em cima do Amarelinho, né? Foi esquina Triplex, uma danceteria que bombou aqui em Mogi. E aí, foi depois da danceteria, né? Então, era exatamente em cima do esquina Triplex. Tinha uma pista de boliche, ele tive que quebrar toda a pista de boliche e montar a academia ali. Esse foi um dos desafios, né? Mais um, que minha vida foi sempre de desafios. De que ano estamos falando, a segunda academia? Cara, agora já começa a ficar meio confuso. Acho que 90, 80... 88 para 89. Que em 89 nasceu meu primeiro filho, eu já estava lá. Então eu decidi em 87, 88, por aí. Isso mesmo. Aí os filhos foram chegando e a família crescendo, foi isso? Exatamente. E rápido. E rápido. E rápido. Qual a diferença do Glacos pro Ítalo e pro Thales? Do meu mais velho pro segundo filho, do Glacos, mestre Glacos hoje, sexto dan, pro mestre Ítalo, que também é sexto dan, 1 ano e 1 mês de diferença. O Thales já está mais uns 5 anos essa diferença. Também depois veio Nicole. Aí tive um segundo casamento, aí veio a Nicole e o Júlio César, hoje com o Júlio mais novinho com 11 anos e o Glacos, o mais velho, com 36. Caramba. E tem minha neta, a Sofia, que eu amo muito, com 12 anos. Conta assim, como que os filhos foram chegando, como é que você foi vendo a família crescer, qual a importância de você tê-los ao lado, assim, no dia a dia, lhe ajudando na academia? Vou te falar como que ter uma família e ser mestre me influenciou bastante. Com a chegada dos filhos, eu consegui entender melhor, isso já mais pessoal meu, o lance de amor a filhos e não misturar tanto esse amor com os alunos, como acontece muito no começo dos professores. A gente acha que os alunos são seus filhos mesmo e tal, e não é bem assim. Aí foi uma transição na minha vida, tipo, puxa, agora sei canalizar direito o meu amor pelo meu filho, diferente de que é para os meus alunos, que eu tinha muito carinho pelos alunos. Principalmente no meu caso, com 18 anos, vim morar aqui, não tinha família nem nada, e aí eu me peguei muito aos alunos. Isso foi muito bacana, porque foi um aprendizado muito grande. Mas também trouxe isso para dentro da minha modalidade. Eu quero que todos os professores e mestres associem essa posição de mestre como se fosse família.
ele só pode ser mestre se tiver alunos. Ele só pode ser pai se tiver filhos. Então, ninguém lá no grupo vira mestre sem antes ter formado um aluno faixa preta. Então, para você ser mestre, você tem que ter o seu aluno faixa preta, um adolescente. Para você ser pai, você tem que criar um filho. Essa diferença é bastante interessante. Mas como é ser pai e mestre ao mesmo tempo? Por incrível que pareça, todos eles, os meus 5 filhos, todos são faixas pretas. Todos foram criados dentro do tatame. E eles também, sem eu precisar falar ou ensinar, eles diferenciam o pai do professor ou mestre. Eles, dentro do tatame, não me chamam de pai. É o Quadianinho, mestre Maninho, como todos os alunos. E são tratados como todos os alunos. Mesmo em casa, vocês tentam estender o assunto da academia dentro de casa, eu corto. Falo, isso é lá dentro de casa. Aqui dentro de lá na academia. Aqui dentro de casa eu sou seu pai, lá na academia eu sou seu mestre. E eles foram se adequando a isso. Até às vezes alguns estranhavam. Ué, ele não te chama de pai? Falei, aqui não. Então é bem definido as situações. Sim, sim. E isso aconteceu de maneira natural entre a gente. Bom, depois do Esquina Triplex teve mais uma mudança, não é? Sim. E mais desafios. Mais e mais desafios, a vida inteira. Resolvi voltar para Barão de Jaceguai, centro de Mogi. Um casarão antigo que tinha lá na Barão de Jaceguai, eu reformei todo e fizemos um tatame bem grande. Foi um outro momento também diferente, porque triplicou o número de alunos, são para 500 alunos de taekwondo e tal, na aula. Então foi um momento diferente, bem bacana, que você também participou. Mas no começo tinha muito dedo saindo com farpa. Era um assoalho antigo, então mandei arrumar aquele assoalho, mas era muito antigo. Aí no meio do treino, de vez em quando aparecia um com uma lança enfincada no pé, um pedaço de madeira. Imagine vocês, um tablado daqueles antigos, nos chutes, assim que você olhava pro dedo, opa, tem aqui uma lança. Uma lança, parecia uma flecha no pé do aluno. Eu tive que reformar de novo. Guaxinim, e teve pizza. Aí resolvi empreender em pizza. Montei uma pizza viagem chamada Mestre Pizza. Achei muito bom. Falei, vou aproveitar o espaço que eu tenho aqui, construir um forno e vou fazer uma pizza viagem. E ficou por um tempo bacana. A gente iniciou num momento que tinha poucas pizzarias em Mogi das Cruzes. Não sei em que ano que bate isso. Mas aí depois de um tempo eu vi que era muito cansativo, eu já dava aula de segunda a domingo, aí tinha que tomar conta da pizzaria na madrugada, e não tive que parar e vender. Mas o nome foi bacana, né? Mestre Pizza. Tinha tudo a ver com a academia ali, assim. Tinha tudo a ver. Tudo a ver. Eu comia mais do que vendia. Eu acho que talvez por isso não deu certo. Quanto tempo ficamos lá? Puxa, Marco, eu não marco muito negócio de tempo. Ficar velho é ruim por causa disso. Eu não sei os períodos. Mas acho que uns 5, 6, 7 anos, não sei. E aí fizemos uma nova mudança. Aí, pra onde foi? Senador Dantas. Senador Dantas, claro. Isso. Claro. E já está lá há mais de 20 anos. É verdade. Senador Dantas, número... 251. Que ficou bonito, né? Ficou um aspecto a frente de virada para a rua. Um dojo. Bem bacana. Hoje quem toma conta lá é o meu filho Ítalo. A gente mantém esse ponto no centro de Mogi, na Senador Dantas, próximo ao Placidina, e que é bem conhecido, porque tem muita transição de pessoas lá na frente e tudo mais. Ali ficou um endereço interessante, né? A estrutura ali, ficou um dojo bem intimista, parece, não sei, aconchegante. Bem bacana. Primeiro que a vitrine é para o público, então todos que passam por ali estão vendo as aulas acontecerem, vendo os momentos lá de dentro acontecerem, é muito bacana. Tem uma... Como é que a gente pode chamar? Não é uma modalidade, mas uma vez que teve lá um encontro anual... E vai ter de novo. Vai ter, olha aí. E tinha lá uma luta de travesseiro. E vai ter de novo. Como é que chama isso? Como é que surgiu isso? Da onde veio? Se você tem o seu filho, leve ele para conhecer. É muito bacana. Um amigo meu que dá aula de Muay Thai, kickboxer de São Paulo, Álvaro Aguiar, trouxe essa ideia dos Estados Unidos,
criou a Pillow Fight, uma lutas de travesseiro. Ele criou uma confederação, uma federação dessa modalidade. Faz torneios, passa pela TV, esses torneios que ele faz, entre atletas do Muay Thai, do kickboxing, com guerra de travesseiro. Serve para o treinamento físico, porque é bem cansativo, e também técnico e tático como defesa. Não se machuca e consegue fazer um treino bacana. E eu adaptei para os alunos e para as crianças. Eles começam a perder o medo de combater, de tomar travesseirada, de aprender a se esquivar, defender, sem se machucar. É muito bacana e se diverte demais. Tem um travesseiro próprio? Tem, são travesseiros próprios, feitos com lona de paraquedas, com um recheio bem leve e tal, que ele não estraga, não rasga, não queima e não machuca. Já está considerado como uma modalidade ou ainda É não? uma modalidade, como eu falei, tem confederação e federações. Ah, que interessante. Pillow Fight? Pillow Fight. O Taekwondo estreou nas Olimpíadas como esporte de demonstração em 1988 em Seul, mas só ficou valendo mesmo como medalha em Sydney em 2000. O que lhe dá mais satisfação, mestre? As competições ou ter visto gerações e gerações passar pelas suas mãos e também pelos seus pés? Eu fico muito feliz da minha modalidade ter se tornado um esporte olímpico. Isso já era uma conversa que acontecia desde os anos 70 e tanto. E entre nós, professores, a gente comentava, nossa, quando a gente for esporte olímpico, vamos ser conhecidos no mundo inteiro. Não vou ter mais a dificuldade de falar taekwondo e ninguém saber o que é isso e tal. Muito bom, popularizou bastante. Eu fico feliz que a minha modalidade seja mais popular, mas ter o privilégio de estar ali dando aula hoje para netos de quem foi meu aluno no início, para filhos, e esse próprio aluno já velhinho, barbado, e aparecer lá e me abraçar como se estivesse vendo o maninho, o professor dele quando ele era criança, não tem preço. É muito legal. Eu sou abençoado, eu me sinto um cara realizado com tudo isso. Quanjani, o Taekwondo lhe proporcionou muitas viagens e também muitas histórias. Vamos falar de algumas delas? Nossa, viajei para vários países, vários estados brasileiros e tal, e cada um foi uma aventura, né? Sei lá, tive em Filipinas, Coreia, vários estados americanos, México, e não tenho o domínio do inglês, somente quando vai para Filipinas, então assim, não adianta muito o inglês ali e tal. Isso me trouxe muitas aventuras e muito aprendizado, maturidade também. E são muitas, Marco, muitas. Eu lembro de uma história nos Estados Unidos de vocês entrando numa lanchonete e pelo jeito lá era um bairro negro. Foi num torneio em Orlando, há muitos anos atrás. Acabou o torneio, saímos da equipe, assim, tinha umas 10 pessoas, provavelmente. E o primeiro lugar que a gente parou, lembrando, uma época que não tinha GPS, que você não tinha um tradutor, nada. Então a gente tinha que, aqui dá pra gente comer, vamos comer aqui mesmo. E a gente parou num McDonald's, entramos, uma turma, tinha até o Carlão, que era descendente de português, então um brancão, assim, típico europeu. Entramos na lanchonete, fomos no balcão, pedia o number one, era só o que a gente sabia pedir. E na nossa volta cercou vários cidadãos afro-americanos, vamos dizer assim, e falando em inglês, se a gente não entendia nada, porque eles estavam falando piorou. E a gente, encostado na gente, assim, cercando a gente, assim, tal, e falando. A gente, acho que eles estão falando da gente. Ignora. Voltamos pra mesa, sentamos com os lanches, eles vieram na mesa, ficaram em volta, falando muito em inglês, que a gente não entendia nada. Aí que eu parei e olhei para o balcão, olhei em volta e comentei com o pessoal, olha, acho que aqui não é um lugar legal pra gente. E a gente olhou e realmente só tinha a gente mais clarinho ali assim e tal. Falei, come o lanche e vamos embora, senão a gente vai sair na porrada com todo mundo aqui dentro, assim. E é o que aconteceu. Você lembra de quantos anos atrás isso? Deixa eu ver, 92, 93, uma época bem diferente de como é hoje. Né? Mas tudo bem. E tive outras histórias nas Filipinas também, foi bem terrível, mas tudo bem. Alguma outra história que lhe vem à mente? Uma vez a gente estava nas Filipinas, a gente foi atravessar uma praça, estava eu, um mestre coreano e mais uns dois,
E quando a gente estava atravessando uma praça, assim, que entre o hotel e uma pizzaria que tinha lá, a gente ouviu um barulho de uma rajada de metralhadora. A gente falou, nossa, acho que foi tiros. Mas ignoramos. Fomos para a pizzaria, comemos uma pizza. Na volta, a gente estava passando no meio da praça, como se fosse um trilho, assim, no meio da praça, e 2 morrinhos em volta. A gente estava no meio de um tiroteio, de repente, assim, ó. De um lado, um pessoal com uma roupa marrom, parecia aqueles policiais do Nordeste, na época de Lampião. E do outro lado, uns caras de terno. E um trocando tiro com o outro e a gente no meio. Saímos correndo, catando lata, assim, todo mundo de 4 correndo, desesperado. E quando chegou do outro lado, a gente viu que lá na ponta da praça eles estavam com umas cadeiras bem altas, assim, câmeras e tudo mais. Era uma filmagem que estavam fazendo. E a gente passou bem na hora, no meio da filmagem, assim. E estragamos a filmagem, quase morremos do coração e xingamos muito. São histórias que ficam na memória, né? Ah, várias, várias. É muito legal. A gente já tinha falado de família, mas eu esqueci de perguntar. Ser pai é uma das alegrias da sua vida? Ser pai é você aprender o que é a palavra amor de verdade, o que significa a palavra amor de verdade. Até aí você fala várias vezes amar, amor, mas só quando você é pai que você sabe o que é se entregar sem pedir nada em troca. Simplesmente por amor de verdade. Da geração Baby Boomer, que nasceu antes de 1964, até a geração Z, nascido ali entre 97 e 2010, e também da geração Alpha, que nasceu após 2010, todas passaram por suas mãos e pelos seus pés. Pessoas diferentes realmente. Tive que me adaptar, tive que aprender a me controlar com uma nova geração. Até teve momentos em que os meus filhos me acompanhavam nas aulas e em momentos eles tinham que falar, pai, vai pra lá e deixa que a gente toma conta. Porque eu ia ficando estressado com a comodidade, com uma geração, muitas vezes, não todos, mas alguns a gente chama de Nutella, porque são muito acomodados e tal. E eu sou de uma geração, e no caso de artes marciais, no caso de taekwondo, meio que bruta. Meio que olha, você tem que estar ali. Teve momentos assim, por exemplo, de aluno ia evoluindo na graduação, e aí de repente a mãe ou a babá vem falar pra mim assim, mas ele não gosta de lutar. Eu falei, acho que você tá enganada, você entrou numa academia de luta com ele. Aqui não é uma academia de recreação, é uma academia de luta. Se ele for querer aprender a nadar, ele vai ter que se molhar, senão ele não vai aprender a nadar só na teoria. Se ele entrou numa academia de luta, para lutar, ele vai ter que lutar. E eu ficava assim, tá doida? Não tá entendendo que você entrou numa academia de luta? Né? Então, essas gerações de ter tudo na mão, achar que tudo é fácil, que tudo se compra, eu não gosto, eu não concordo, e eu acho que eles têm que realmente aprender o básico, assim, aqui, muita coisa você tem que aprender a conquistar, porque um momento você vai ter que conquistar. Esse conflito entre gerações não acontece só no taekwondo, ele está em todos os esportes e estamos todos nós aprendendo ainda como vai ser lidar, como vai ser tratar esse conflito entre gerações. Acredito que sempre existem os dois lados, sempre deve existir um lado positivo em tudo, mas realmente nós estamos passando por um período aí de aprendizado entre as gerações mais novas e as gerações mais antigas. Os nossos avós, os nossos pais, falavam pra gente assim, vocês são muito mole, na minha época, na minha época eu fazia assim, assim, assado. E a gente às vezes não entendia, falava assim, mas é outro momento. Tudo bem, mas agora houve uma mudança muito repentina não, muito forte com essa nova geração, que eles estão achando muito natural e normal o que eles estão fazendo. E aí é diferente do que os nossos avós pediam para nós e o que nós estamos tentando alertar essa nova geração do erro. Um futuro aí que a gente não sabe... Preocupante. As consequências, preocupante. Existe algum segredo para atravessar tantas gerações e continuar um legado? Essa semana eu coloquei um videozinho onde eu coloquei, fiz um videozinho eu chutando, tentando chutar, velho, chutando é terrível no taekwondo, mas
tentando fazer, onde eu coloquei assim, perseverança ou teimosia? Será que eu estou sendo teimoso em continuar dando essas aulas, continuar com o Taekwondo? Ou é perseverança? É perseverança, você tem que ser perseverante e amar aquilo que faz realmente. Se você fizer por fazer ou por algum outro motivo, não vai dar certo. Tem que amar o que faz e ser perseverante, que você conquista, você consegue em qualquer área. Amor e perseverança. Conjani, nós estávamos falando sobre novas gerações. Atualmente, quando essas novas gerações se matriculam em uma academia de taekwondo ou de outra arte marcial, o que elas procuram? Então, há muitos anos atrás, há uns 30, 40 anos atrás, quem procurava as academias de luta, de modo geral, era quem gostava de brigar mesmo, quem gostava de luta. Era até visto que toda academia de luta tinha pessoas que gostavam de brigar, de lutar. Era uma coisa que não era positiva para as academias de luta e tudo mais. Aí veio uma segunda geração, de uns 25 anos atrás, mais ou menos, que era o contrário. Pessoas que não gostavam de brigar, mas se sentiam inseguras e aí precisavam de algo para dar mais confiança, mais segurança. Então, a academia, as pessoas que mais procuravam eram as mais inseguras. E aí o professor tinha que ter o feeling para poder preparar essa pessoa para não piorar ainda mais a insegurança dela. Aí veio momentos de modinha. Teve a época da moda de capoeira, por exemplo, quando surgiu algumas novelas com capoeira na Globo e tal, e todo mundo começou a fazer capoeira. E assim foi. Por moda, muitos começaram a procurar também. Hoje eu tenho um pouco disso ainda. Mas atualmente procuram mais por disciplina do que realmente luta. Uma atividade física, um esporte, que pode dar como segurança, autodefesa, mas muitos crianças indicados para a gente por causa de disciplina. Mestre, você diria que a saúde mental deve ser uma preocupação nesses tempos modernos? Total, total. Vamos lembrar de uma pandemia que sofremos há uns 5 anos atrás, como muitos foram afetados com a saúde mental. Crianças, adultos e adolescentes. E a saúde mental, se você não tem ela, mesmo tendo um corpo saudável, você se torna uma pessoa desequilibrada, perigosa ou perigosa para você mesmo em certos momentos. A saúde mental é super importante agora. E como o Taekwondo pode ajudar nesse sentido? Olha, qualquer arte marcial pode ajudar dando a segurança e te trazendo para foco naqueles momentos de treino. Em especial na minha academia, eu gosto de que eles saiam, como eu falei no início, saiam da minha academia leves. Então eu gosto de fazer um treino muito alegre, com muita diversão, brincadeira, onde ele passa aquele momento de treino físico e ter que focar para aprender as defesas e tudo mais, mas se divirta, sorria, brinque. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Taekwondo Maninho, como deve fazer? Procura a gente no Instagram, @taekwondomaninho, vai ter várias mensagens nossas lá. Procure por mim mesmo no meu WhatsApp. Eu posso passar meu WhatsApp, é o 95 vezes o número 5, 906. Fale diretamente comigo e eu vou te indicar uma boa academia de Taekwondo Maninho aqui em Mogi. Aí, fica a dica. Mestre, hoje, ao olhar para trás e ver toda essa trajetória, o que lhe vem ao pensamento? Sábado agora fizemos exame para alunos candidatos à faixa preta, do 1º ao 5º Dan. Eu sentei na mesa, tinha uns 8 mestres formados por mim, junto comigo na mesa para avaliar. Inclusive tivemos a presença de um grande amigo meu, o mestre Yodin Kim, que é cunhado do mestre Sam Min-cho. A família dele foi a introdutora do Taekwondo no Brasil. E tinha lá mais de 60 crianças e adultos prestando exame para a faixa preta. Alguns, um para 5º Dan, outro para 4º Dan, e vários 1º, 2º e 3º grau. Eu sentei, fiquei olhando, aí falei para os mestres mais graduados que estavam do meu lado, que são os meus filhos, e mais essa Joyce. Falei, olha, o que aconteceu? Eu vim para cá, ninguém sabia o nome da palavra Taekwondo. Eu só tinha uma faixa preta minha na cintura. Hoje,
Eu já formei acho que uns 400 faixas pretas, milhares de praticantes. Eu só tenho que ficar orgulhoso e lembrar que o meu mestre, quando amarrou a minha faixa preta na cintura, ele falou pra mim, é pra sempre, hein? Você tem que divulgar o Taekwondo pra sempre. E eu tô cumprindo a missão que ele mandou eu fazer. E quais são os sonhos pro futuro? Que continue assim. Que continue assim. Que essa geração que eu formei de mestres continuem divulgando esse Taekwondo alegre, divertido e sério, e que continue agregando cada vez mais pessoas e que tenha essa união nessa minha família do Taekwondo Maninho para sempre. Bem, pessoal, esse foi o podcast com Kwanjani, grão-mestre Maninho. Maninho, tem aqui uma lembrança do podcast Marco Mental. Opa, eu tô abrindo aqui, eu tô lembrando. Pra mim? É. Oh, legal. Pode abrir? Pode. Muito legal. Isso em casa dá uma guerra. Olha aqui, ó. Isso vai para Tá bem. como minhas lembranças e pro meu dia a dia. Como eu disse no início do podcast, é uma satisfação muito grande poder fazer esse podcast com o meu mestre de Taekwondo. Obrigado, Sabarini. Eu que agradeço. Fala, rapaziada, beleza? Quem tá falando é o armador Gabi Campos. Vem fazer parte desse time de ação. Manity Ninja Ship, sua força, sua missão. Construindo vitórias, jornada de campeão. Do amanhã, você sabe pra onde ir. Marco mental que te guia, é só decidir.